Você que está nos visitando, eu quero dizer, seja bem-vindo à casa de Deus. Sinta-se à vontade. Desculpe a nossa simplicidade, às vezes falta até cadeira, tá? Não vai faltar em nome de Jesus, né? Mas nos perdoe talvez pela nossa simplicidade. Nós queremos atender você com a melhor maneira, mas nós queremos que acima de tudo, você saia daqui com o teu coração queimando, porque nós queremos amar você, nós queremos servir você, amém? Se você está nos visitando, mais do que estrutura, que você saia daqui com o Senhor dentro do seu coração, a palavra dEle, a presença do Espírito Santo, esse é o desejo do nosso coração, tá bom? Queria chamar a pastora Nina aqui em cima, ela vai estar trazendo a palavra de Deus para nós hoje. Minha esposa, que eu amo tanto, ela tem me ensinado a conhecer mais de Deus cada dia, por muitas vezes eu chego em casa e eu vejo ela orando, lendo a palavra de Deus, isso me inspira em saber que caminho no mesmo propósito, caminhamos para o Senhor, e ela tem me inspirado muito pela sua vida, pela intimidade com Deus. Ela tem toda a autoridade para falar com você aqui essa noite, amém? Você pode estender a sua mão? Quero orar pela vida dela, que essa palavra venha falar conosco nessa noite. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, que o Senhor possa nos ministrar essa noite. Eu coloco a pastora Nina diante do Senhor, ó Deus, que ela possa ser boca profética, que ela possa ser mesmo, ó Deus, usada pelo Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre nós, trazer transformação, cura, arrependimento, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos mova a sermos diferentes, ó Deus. Usa a Tua serva nessa noite, fala conosco, no nome de Jesus, amém, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Gente, que igreja cheia, é tão bom ver isso, sabia? Como o pastor sempre fala aqui, vocês são respostas da nossa oração. Vocês são respostas da nossa oração. A gente ora para que isso aconteça, né? Para que você também, assim como a gente foi um dia, seja alcançado por Deus, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, eu vou ser breve, prometo. Vou ser breve, porque depois eu quero ter um tempo de oração com você também. E eu quero convidar você já a abrir a palavra de Deus, lá em 1 Samuel 17, do 48 ao 50. Essa é uma história que com certeza você já conhece. É uma história muito conhecida, a história de Davi e Golias. Mas nós vamos ler só um pedacinho, porque a história é longa, e vamos falar sobre essa história ao longo da ministração. 1 Samuel 17, do 48 ao 50. Amém? A palavra de Deus fala assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém? Mais um texto que está lá em Salmos 84, do 5 ao 7. Salmos 84, do 5 ao 7. Fala assim: como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Amém? Feche teus olhos mais uma vez, se você puder, coloque a mão sobre o teu coração. Eu queria convidar você a fazer essa oração comigo. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração diante do Senhor nessa noite.
Pedir, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar de uma maneira poderosa. Deus, que o Teu Espírito venha trazer a revelação da Tua palavra para nós. Eu creio, Deus, que nós vamos sair daqui de maneira diferente. Nós vamos sair daqui com esperança, Deus, com a Tua palavra queimando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu queria começar essa ministração com 2 perguntas para você. A primeira delas é: quantos aqui já enfrentaram alguma luta grande na sua vida? Levanta a mão, quero ver. E a segunda pergunta é: quantos aqui estão enfrentando algum tipo de luta? Irmãos, isso é algo que todos nós já sabemos, né? Em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por alguma dificuldade, por algum tipo de dificuldade. A gente vai enfrentar algumas lutas, algumas crises. Muitas delas chegam de uma forma até inesperada para nós. Mas a verdade é que em algum momento da nossa vida, isso faz parte, né? Jesus falou para nós que a gente teria aflições, não foi assim? Jesus falou: vocês vão ter aflições, mas fiquem tranquilos porque eu já venci o mundo. Mas nós vamos passar por lutas, a gente vai passar. Ninguém aqui está imune a isso. Se você já ouviu aquela pregação que fala que quando você vem para Jesus, seus problemas acabaram, é mentira, tá? É mentira. Nós vamos passar por crises, a gente vai passar por dificuldade. A luta, uma hora, vai chegar. E eu não estou querendo te desanimar, é a verdade, você sabe. Às vezes você acorda e você é pego de surpresa por alguma situação que você não esperava. Irmãos, então a gente não tem escolha. Eu não posso escolher se eu vou passar por dificuldades, por lutas, por crises. Eu não posso escolher se eu vou enfrentar uma batalha na minha vida ou não. Mas eu tenho 2 opções. Eu tenho 2 opções quando a batalha chega na minha vida. Ou eu saio dela derrotado, ou eu saio dela vitoriosa. E nós temos essa opção, essas 2 opções sempre. Irmãos, a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é: a maneira de quem eu vou lutar as minhas batalhas? A maneira de quem? Porque eu vou passar por elas. Mas a maneira de quem eu vou lutar as minhas batalhas? Porque assim como eu, tenho certeza que você também sabe que existem várias maneiras de a gente lutar as nossas batalhas. Uma delas é a nossa maneira. Você já fez isso? Você já lutou alguma batalha na tua vida da tua maneira, do teu jeito? Deu certo ou não? Não dá certo, né? Nós temos a nossa maneira, que é o nosso jeito, que é fazer aquilo que a gente pensa que é certo, que é fazer aquilo que a gente pensa que vai trazer a vitória para nós. É agir do nosso jeito, fazer coisas que muitas vezes a gente sabe que nem certo é. Isso é você lutar as tuas batalhas à sua maneira. É você fazer aquilo que você acha que é certo. É você fazer aquilo que você acha que vai te trazer a vitória. E, irmãos, eu já tive várias experiências dessa forma, lutando à minha maneira, e nenhuma deu certo. Essa é a verdade. Quando eu luto as minhas batalhas da minha maneira, não dá certo. Outra maneira também é a maneira dos homens. Muitas vezes ouvindo conselhos de pessoas que nem têm Jesus nas suas vidas. Quantas vezes você já se deu mal? Porque você ouviu alguém, porque alguém te deu um conselho, e essa pessoa não conhecia Jesus. E você aceitou aquele conselho e você fez aquilo que aquela pessoa falou, e no fim deu tudo errado. A maneira dos homens, a maneira que a gente sabe que muitas vezes não é certa. Tem essa maneira também de você lutar as suas batalhas. Irmãos, também tem a maneira de Satanás, que é deixando que ele diga para nós o que a gente tem que fazer. Quantas vezes você já ouviu, talvez na tua cabeça você não sabia quem era, eu posso te afirmar, era o diabo, tá? Falando assim para você: desista, pare de lutar pela tua família, pare de lutar por isso na tua vida, pelo teu casamento, pare de lutar pelos teus filhos. Quantas vezes você já ouviu isso na tua mente? Desista, você não vai conseguir, isso é muito difícil. Olha quanto tempo faz que você está tentando vencer isso. Olha quanto tempo faz que você está lutando pelo teu filho, pelo teu esposo, pela tua esposa. Desista. Essa é a voz do diabo. E quantas vezes a gente lutou as nossas batalhas da maneira do diabo.
aceitando as mentiras que ele lançava, talvez na tua mente, porque é isso que ele faz. Sempre que a gente estiver enfrentando alguma batalha, a gente vai ser tentado a vencer, a agir dessas 3 formas. Ou você vai querer fazer do teu jeito, ou você vai ouvir o conselho de alguém que, pior ainda, ou você vai deixar que as mentiras do diabo entrem na tua mente, no teu coração, e você vai agir a partir delas, e isso vai levar você à derrota. Lembre que a gente não pode escolher se nós vamos passar por batalhas na nossa vida ou não. A gente pode escolher se a gente vai sair vitorioso dela ou derrotado. Essa escolha é nossa, essa escolha é tua. Amém? Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: essa escolha é tua. Vocês adoram quando a gente faz olhar para o lado, né? E falar um para o outro. Amém, irmãos? E existe também a maneira de Deus. E essa maneira é encontrando força nele. Toda batalha que a gente enfrenta, nós vamos precisar de força. Toda batalha. E lutar as batalhas à maneira de Deus é quando você deixa todas as outras maneiras de lado e você vai encontrar força somente nele. Somente nele. Irmãos, a gente lê o texto ali de Salmos que fala assim: como são felizes os que em ti encontram forças, e os que são peregrinos de coração. Como são felizes os que em ti encontram força. Irmãos, essa pessoa é feliz. Essa pessoa é feliz, porque ela sabe que tem no seu Deus uma fonte, digamos assim, inesgotável de poder. O poder que Ele derrama sobre a tua vida toda vez que você precisar lutar, toda vez que você vai precisar enfrentar uma batalha. Há poder no teu Deus. E Ele derrama esse poder sobre você toda vez que você vai até Ele e decide enfrentar essas batalhas da tua vida à maneira dEle. Então, irmãos, enfrentar a batalha, a maneira de Deus, é quando a gente encontra forças nele. A história de Davi, que a gente lê um pouquinho aqui no começo, ela ensina muitas coisas para nós. Ensinou muitas coisas para mim. Talvez não, você conhece essa história. Mas eu creio que nessa noite a gente vai aprender algumas coisas juntos aqui, amém? Com essa palavra que você já leu algumas vezes. Irmãos, então com essa história de Davi, a gente aprende como agir à maneira de Deus, para que a gente saia vitorioso das nossas batalhas. Eu sei que você levantou a mão aqui, você está enfrentando algum tipo de batalha na tua vida. Eu não sei em que área. Talvez seja na tua família, talvez seja no teu casamento, talvez a tua luta seja na tua mente, nas tuas emoções. Eu não sei qual a batalha que você está enfrentando, mas a gente vai aprender nessa noite como sair vitorioso de todas elas, amém? A primeira coisa, irmãos, então, que eu aprendi com Davi, é que nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa. Isso é muito importante. Quando eu estava lendo esse texto de Davi e Golias, que eu já tinha lido várias vezes, algo que me chamou muito a atenção foi o fato de que, irmãos, no momento que estava acontecendo aquela batalha, estava todo mundo lá no campo, os irmãos de Davi, todos aqueles homens se preparando para aquela batalha. Mas o que me chamou a atenção em Davi foi que, enquanto todo mundo estava lá preocupado, com muito medo, na verdade, buscando uma solução para conseguir vencer aquela batalha, ansioso, preocupado, com medo daquele gigante, Davi estava cuidando das coisas do seu pai. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas enquanto todo mundo estava lá se descabelando, buscando na sua própria força uma maneira de vencer aquela batalha, de vencer aquele gigante que parecia impossível para eles, Davi estava cuidando das coisas do seu pai. Era isso que ele estava fazendo naquele momento. E ele estava simplesmente cuidando das coisas do seu pai. Irmãos, ele estava, nesse momento, Deus mostrou para mim também que eu consegui ver na vida de Davi que ele estava no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, cuidando das ovelhas dele. A Bíblia fala que ele era um pastor de ovelhas. Agora, irmãos, o que isso mostra para nós? O que isso quer dizer para nós? A gente sabe que, a gente sempre fala que enquanto a gente está cuidando das coisas do Senhor, Ele está cuidando das nossas. Na verdade, você já ouviu isso?
Deus cuida das nossas coisas. Eu tenho provado disso. Que enquanto eu cuido das coisas do Senhor, enquanto eu vivo para Ele, enquanto eu faço aquilo que Ele me chamou para fazer, enquanto eu cuido para estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer, Ele cuida das minhas coisas. Ele cuida de tudo aquilo que diz respeito a mim. Irmãos, para vencer a maneira de Deus, eu vou precisar estar no centro da vontade dEle. Eu vou precisar estar diante dEle. Eu vou precisar estar na presença dEle. Eu vou precisar permanecer na presença dEle. Eu vou precisar viver uma vida ao lado dEle. Essa é a verdade. Irmãos, eu quero dizer para vocês que vocês hoje, aqui, estão no lugar certo também. Vocês estão no lugar certo. Mesmo enfrentando lutas, vocês estão no lugar certo, que é na casa do Pai. Eu fiquei pensando, quando eu estava lendo esse texto, na tranquilidade de Davi, porque ele sabia que os irmãos dele estavam lá. Ele sabia que aquele povo, todos aqueles homens lá, que pagavam de machão, estavam tudo com medo, estavam tudo querendo fugir, e ele estava lá fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Ele estava cumprindo a vontade de Deus para a vida dele. Ele teve esse cuidado. Irmãos, o lugar certo também, que eu estou falando aqui, é o lugar de oração. É o lugar onde você busca Deus. É o lugar onde você lê a palavra dEle, tira um tempo para estar com Ele, para ouvir as direções que Ele tem para a tua vida. Você sabe que quando a gente está passando por uma luta, uma batalha, uma dificuldade, as direções que Deus tem para nós, a gente só vai encontrar lá na presença dEle. Então, irmãos, estar no lugar certo é você estar no lugar de oração, é você estar no lugar onde você lê a palavra, onde você busca conhecer mais dEle, onde você busca a direção dEle para a tua vida, para essa batalha que você está enfrentando, para essa luta que você está enfrentando, onde você vai para conhecer mais dEle. Irmãos, o lugar certo é sempre fazendo a vontade de Deus. É sempre fazendo a vontade de Deus. Jesus, aquele que é o nosso maior referencial, Ele sempre esteve no lugar certo, na hora certa. Jesus sempre esteve no lugar certo, na hora certa. Você pode perceber que no momento mais difícil da caminhada de Jesus, no momento mais difícil, quando Ele sabia que ia ser crucificado, Ele foi para o monte orar. Ele foi para o lugar certo, irmãos, que era a presença de Deus. Quais são as nossas reações quando a gente se depara com alguma luta, alguma dificuldade na nossa vida? Quando você percebe que você está de frente já com a batalha, qual tem sido a tua reação? Irmãos, você precisa entender que estar no lugar certo vai fazer toda a diferença para a tua vitória ou tua derrota. Estar no lugar certo faz toda a diferença. Se você quer sair vitorioso dessa batalha que você está enfrentando, ou talvez da que você venha enfrentar, você vai precisar estar no lugar certo, que é num lugar perto de Deus, lugar de oração. Jesus, no momento mais difícil da caminhada dele, ele foi para o monte orar, a Bíblia fala. Ele foi para o lugar certo, que era a presença de Deus. Por isso, irmãos, que Jesus sempre venceu batalhas. Por isso que Jesus venceu todas as tentações. Por isso que ele venceu a cruz. Porque ele estava no lugar certo. Jesus sempre foi para o lugar certo. Ele sabia que isso era essencial. Não tem como vencer uma batalha na nossa vida sem antes ir para a presença de Deus, sem permanecer na presença de Deus. A gente sabe que do nosso jeito não dá, a gente sabe que do jeito dos homens não dá, de Satanás, pior ainda, só dá certo do jeito de Jesus. E nós precisamos estar no lugar certo, que é perto dele. Irmãos, porque quando nós estamos no lugar certo, firmados em Deus, fazendo o que Ele nos chamou para fazer, quando nós temos uma vida de oração ativa, ouvimos a voz dEle, a gente vai estar pronto para quando chegar as batalhas. Nós vamos estar prontos. Irmãos, uma coisa que eu quero que você pense mesmo nessa noite, é que a gente se engana muitas vezes. E não pense, irmãos, que você pode estar na linha de frente de uma batalha antes de se preparar para isso. Davi se preparou antes de chegar lá. Teve um momento que Davi chegou lá também. Mas antes disso ele precisou se preparar. E a gente erra muito nisso. Eu vejo tantas pessoas, eu já fui assim, tentando vencer as batalhas da sua vida, tentando vencer as lutas, as crises que estão passando, sem se preparar antes.
Vocês acham que tem como? Vocês acham que tem como, irmãos, eu ir para uma batalha, para uma guerra, se eu nunca lutei antes? Não tem como a gente vencer. Não pense que você vai conseguir vencer a crise lá no teu casamento, a crise na tua família, a crise no teu interior, no teu emocional, se você antes não se preparar para isso. Há uma preparação. Entenda isso, há uma preparação se você quiser sair dessa batalha vitorioso. Não vá sem se preparar. Davi precisou se preparar para chegar lá. E essa preparação, irmãos, veio do relacionamento dele com Deus. Essa é a maneira mais eficaz da gente se preparar para uma luta. Eu sempre falo assim, que a gente passa por luta estando com Deus e não estando com Ele. Mas se você já viveu um tempo da tua vida sem Deus, você consegue ver a diferença de quando você passa alguma batalha, enfrenta alguma batalha estando com Ele e não estando com Ele. Eu consigo ver muita diferença hoje, quando eu enfrento alguma batalha na minha vida, porque eu sei que a minha força vem dEle. Eu me preparo todos os dias. Isso é permanecer no lugar certo. Eu me preparo todos os dias, para quando chegar a luta eu esteja preparada, para que eu não seja derrotada pelo inimigo. E é isso que a gente precisa fazer. Irmãos, eu vejo tantos cristãos desistindo da vida com Deus, falando que não dá certo, que não consegue, que não aguenta, que porque enfrentou uma luta muito grande e não deu certo. Mas, irmãos, e antes de chegar esse momento difícil, o que você estava fazendo? O que essa pessoa estava fazendo? Porque se eu estou me preparando, Deus vai me dar força para suportar tudo que eu preciso. Ele vai me dar força para avançar, Ele vai me dar força para crescer e para sair vitorioso de qualquer batalha que eu enfrentar. Então essa é a diferença. Você precisa permanecer no lugar certo, para que quando chegue a luta na sua vida, você não seja pego despreparado. Não deixe isso acontecer. Não seja pego despreparado por nenhuma luta, por nenhuma crise que você possa vir enfrentar. Irmãos, como que você acha que você vai vencer as tentações? Porque a gente é tentado todo dia, sim ou não? A gente é tentado. Como que você acha que vai vencer as tentações? Como que você acha que vai conseguir vencer as lutas que você tem enfrentado dentro da tua casa? Como que você vai conseguir trazer teus filhos para Jesus, teus pais, os teus amigos? Como que você acha que isso vai acontecer? Irmãos, vá para onde Deus está te chamando, que é a sua presença, e se prepare. Permaneça no lugar certo. Permaneça no lugar certo. Não perca teu foco. O que acontece muitas vezes é que também a gente perde o foco. No momento em que chega a luta, no momento em que chega a dificuldade, no momento em que a gente vê que a batalha está se aproximando, né, que o inimigo está se aproximando, a gente perde o foco. Muitas vezes. A gente começa a ficar preocupado demais, quer fazer do nosso jeito, fica preocupado, vai lá e faz o que não deve, fala o que não deve. É assim que eu estava olhando para aqueles outros homens que estavam lá, naquela linha de frente. Eu fico imaginando eles desesperados, perderam o foco. Davi estava totalmente com o foco naquilo que precisava, em Deus. Ele não estava desesperado, preocupado. Ele não perdeu o foco. Ele sabia que ia chegar o momento certo. E é assim que nós temos que ver também. Não perca o teu foco, permaneça no lugar certo. A segunda coisa, irmãos, é que Davi não deixou que as vozes ao seu redor tirassem a sua convicção. Você pode perceber isso toda vez que a gente começa a passar por uma luta, por uma dificuldade, uma batalha, algo que a gente precisa vencer. Muitas vozes tentam chamar nossa atenção, não é verdade? Muitas vozes tentam abafar a voz de Deus. Quantas vezes você, no meio de uma crise, no meio de uma luta, você se pegou em dúvida, porque você de repente não sabia mais o que fazer. Uma hora você achava que o certo seria fazer uma coisa, de repente outra coisa, aí de repente alguém vem te dar outro conselho, ou você ouve uma coisa. Quantas vezes você já se pegou em dúvida, sem saber para onde ir? Irmãos, porque todos os dias, principalmente quando a gente está enfrentando algo que é decisivo muitas vezes na nossa vida, algo importante,
Satanás vai tentar fazer com que tantas outras vozes abafem a voz de Deus na tua vida. Que todas as outras vozes falem mais alto do que a voz de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Davi não deixou que as outras vozes tirassem a convicção que ele tinha no coração dele. Tome cuidado, irmãos, para não confundir essas vozes, porque às vezes a gente confunde. E aí eu digo que, por isso que o ponto 1 é muito importante. Você permanecer no lugar certo, você permanecer em Deus. Porque estando perto dele, irmãos, tendo uma vida de oração ativa, isso vai fazer com que você saiba reconhecer a voz de Deus com mais facilidade. Quantas vezes eu já errei, eu falei assim, não, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Mas não era. Sabe por quê? Porque eu não estava no lugar certo, eu não estava permanecendo no lugar certo, eu não tinha intimidade com Deus. E aí a gente confunde. Então cuidado, tome cuidado com isso. Se você quer vencer essa batalha na tua vida, esse problema que você tem enfrentado, essa luta, você vai precisar dar ouvido somente a uma voz, que é a voz de Deus. Irmãos, quantas vezes você ouviu? Chega de lutar pela tua família, chega de tentar mudar essa situação, porque ela nunca vai mudar. Se conforme. Davi tinha muitas vozes ao seu redor, fazendo ele perder a convicção de que Deus era com ele. Quantas vezes você ouviu coisas que te desmotivaram e fizeram você até pensar em desistir? Quantas vezes você ouviu? Davi teve algumas vozes nesse momento. Uma das vozes que ele ouviu foi a voz da própria família, a voz do povo. Lá em 1 Samuel 17, 28, a Bíblia fala assim: quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, viu que ele estava ali, perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Irmãos, naquele momento, imaginem Davi, naquele momento que ele chegou lá, que desprezo dos irmãos deles, não é verdade? Ele chegou lá e os irmãos deles olharam para ele: o que você está fazendo aqui, Davi? O que você está fazendo aqui? Eu sei que teu coração é mau, eu sei que você está aqui só para bisbilhotar, eu sei que você está aqui só para ver a gente com medo, só para ver a gente perder. O que você está fazendo aqui? Vai fazer aquilo que você sempre fez, vai cuidar das tuas coisas. Teve a voz dos irmãos dele. Irmãos, às vezes as vozes que nos desencorajam são as de pessoas mais próximas, alguém da nossa família. Quando nós estamos enfrentando alguma luta, às vezes você espera encontrar essa coragem dentro da tua casa, com as pessoas mais próximas de você, mas às vezes é elas que desencorajam você. Mas aí você vai ter que lembrar que você precisa ouvir somente uma voz. A voz de Saul. Davi também ouviu a voz de Saul, lá em 1 Samuel 17:33. Fala assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Irmãos, olha o que Saul falou para Davi. Naquele momento que ele já estava lá para lutar. Imagina você. Ele falou: você não tem condições de lutar. Você já ouviu isso de alguém? Ou isso já às vezes, só na tua mente, você já pensou assim: meu Deus, mas eu não sou capaz. Eu não tenho condições de vencer isso na minha vida. De passar por essa situação, de vencer essa batalha. E isso que ele ouviu de Saul. Irmãos, eu olhando para esse texto, eu pensei que Davi, ele podia ter escolhido ouvir Saul. Saul não falou aquilo por mal. Eu vejo que Saul não falou aquilo por mal para Davi, ele queria proteger Davi. Mas Davi tinha a convicção no coração dele, de que a única voz que ele precisava ouvir para sair vitorioso daquela batalha era do Senhor. E ele conhecia essa voz. Eu fico pensando que não teria problema ele ter ouvido Saul. Mas ele sabia que a única voz, ele sabia, irmãos, que isso era determinante para a vitória daquela batalha. Ele tinha que ouvir somente a voz de Deus. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser assim. Quantas vezes no meio de uma guerra na tua vida, no meio de uma batalha, você deu ouvido a outras vozes? A outras vozes. Você deixou com que aquilo que as pessoas falassem para você te desanimassem e fizessem você desistir, ao invés de ouvir aquilo que Deus estava falando para você. Irmãos, Davi sabia
Davi sabia que o Deus que ajudou ele a vencer das outras vezes era o mesmo que estaria com ele naquela hora. Ele sabia disso, ele tinha essa convicção no coração dele. O mesmo Deus que ajudou ele a vencer outras batalhas na vida dele era o mesmo Deus que estaria ali naquele momento. Ele tinha essa convicção. E a questão é, irmãos, que não importa o tipo de dificuldade, não importa qual tipo de batalha você está enfrentando, Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra diz isso. O Deus que estava com você quando você enfrentou qualquer outra batalha da tua vida é o mesmo que está hoje. Amém? Outra voz, irmãos, que Davi precisou ignorar foi a voz do inimigo, que era Golias naquele momento. 1 Samuel 17, 42 e 43 fala assim: Golias olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Irmãos, Satanás vai tentar te intimidar todas as vezes. Quantas vezes você já se sentiu assim diante de alguma situação? Impotente. Quantas vezes você já se sentiu assim? Meu Deus, mas eu sou tão pequena, eu sou tão frágil, eu sou tão fraco. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Quem sou eu para conseguir vencer essa luta na minha vida? Eu não vou conseguir. Satanás vai tentar intimidar a gente sempre. Sempre. Ele vai colocar na tua mente que você não consegue. Ele vai tentar colocar na tua mente que não vai dar certo, que isso tudo vai dar errado, que você já vai desistir. Ele vai tentar colocar tudo isso na tua mente, ele vai tentar te intimidar. Quantas vezes, irmãos, diante de batalhas na minha vida, Satanás tentou me fazer desistir, me fazer parar, porque ele fazia eu olhar para mim com desprezo. Ele fazia eu me olhar com desprezo. Eu falava: eu não vou conseguir. Talvez não seja um problema, talvez seja algo na tua vida que você esteja tentando vencer. E você muitas vezes ainda deixa Satanás te intimidar e dizer que você é pequeno demais, dizer que você não pode, dizer que você não vai conseguir, que você não é nada, que você é apenas um rapaz. Não deixe Satanás te desprezar com as mentiras dele. Não deixe. Nós vamos precisar escolher ouvir somente a voz de Deus. Cuidado, irmãos, para não confundir a voz de Deus. Cuidado para não confundir. Esteja atento para ouvir somente aquilo que Deus fala para você. Davi precisou estar atento. Nessas horas, irmãos, quando Satanás vem nos intimidar, vem lançar talvez mentiras na tua mente, setas, a gente vai precisar lembrar ele, que aquele que luta por nós é o mesmo que já venceu ele. É o mesmo que já venceu. Aquele que luta por você, meu irmão e minha irmã, é o mesmo que já derrotou Satanás. Você precisa lembrar disso. Que você tem do teu lado aquele que é maior. Amém? Você tem do teu lado aquele que é maior. Eu quero encorajar você nessa noite a pensar dessa forma. Porque eu sei que talvez não hoje, mas você vai enfrentar as suas batalhas. Irmãos, você tem do teu lado aquele que é maior. Deus é maior. Ele pode todas as coisas. Você precisa encontrar a tua força somente nele. Somente nele. Cuidado para nessas horas, nesses momentos de batalha, nesses momentos decisivos da sua vida, talvez que você precise tomar alguma decisão importante, você não ouvir a voz errada. Porque é isso que Satanás quer fazer. E muitas vezes ele nos engana. Não faz nem a gente ouvir a voz dele, mas faz com que a gente ouça a voz de outra pessoa que talvez pareça o certo. Cuidado. Davi sabia que naquele momento, que era muito importante, ele precisava ouvir apenas uma voz, que era a voz de Deus. A voz de Deus, irmãos, precisa ser sempre maior do que qualquer outra voz. É o que ele diz. É o que ele diz. Talvez a tua família não te entenda nesse momento de luta. Talvez a tua família esteja até te desencorajando, te desanimando nesse momento. Talvez as outras pessoas estejam falando coisas que desanimam você. Talvez você tenha ouvido coisas no teu ouvido do diabo tentando falar que você não vai conseguir, que você é pequeno, que não vai dar certo, que vai dar tudo errado. Mas o que é que você tem ouvido de Deus? O que é que Ele tem para falar para você? O que é que Ele diz a respeito dessa batalha, das posturas que você deve tomar?
Davi sabia que só tinha uma voz que ele precisava ouvir. Não permita, irmãos, que outras vozes falem mais alto do que a voz de Deus. Não permita. Isso pode prejudicar toda a tua batalha. Pode prejudicar. E você pode acabar saindo derrotado da tua batalha. Outra coisa. Terceira coisa, irmãos. Davi venceu com aquilo que ele tinha. A fé. Irmãos, você pode perceber no texto que Davi foi tentado usar uma armadura que ele nunca tinha usado antes. Chegou um momento em que ele falou para Saul: não, Saul, eu vou, não importa se você está falando que eu sou despreparado, eu já matei um leão, eu já matei um urso, e eu sei que o Deus que estava comigo naquele momento vai estar comigo agora também. Essa foi a resposta de Davi. E aí Saul falou assim: então tá bom, você vai, mas vem aqui que eu quero colocar a armadura sobre você. E aí Saul tentou colocar sobre Davi, aquele moço pequenininho, uma armadura, a mesma armadura que os outros homens da batalha estavam usando. E no momento que ele colocou, a Bíblia fala que Davi não conseguiu ficar com ela. Davi nunca tinha usado uma armadura, irmãos. Eu penso que é pesada, né? Alguém aqui já colocou uma armadura ou já pegou em alguma, sei lá. Mas eu penso que era pesada. Davi não conseguia nem se mexer. E ele tirou, a Bíblia fala que ele tira aquela armadura. Irmãos, eu fico pensando que Davi, ele foi tentado a usar uma armadura que ele nunca tinha usado antes. Nesse momento eu vejo que Davi estava sendo tentado a vencer a maneira dos homens, na própria força. E ele falou: não, pode tirar isso aqui de mim que eu não vou conseguir com isso daqui. Eu não vou conseguir, é muito pesado, eu nunca usei. E ele tira aquilo. E ele vai do jeito que ele é, com a roupinha dele de pastor. E a Bíblia fala aí que ele pega ainda umas pedrinhas no rio, 5 pedrinhas. Ele pega, é cetra que vocês falam? O bodoque dele, e ele vai. E ele vai, na fé dele ele vai. Irmãos, Davi foi tentado lutar e vencer a maneira dos homens. A usar aquela mesma armadura que todos aqueles homens estavam usando, mas ele falou: eu não vou assim. Eu tenho a minha fé, ela é suficiente. Eu vou com a minha fé, porque foi com a minha fé que eu venci que eu matei aquele leão. Foi com a minha fé que eu matei aquele urso. É com a minha fé que eu vou derrotar esse gigante. Você precisa entender isso. Você precisa entender, irmãos. Para de querer vencer as batalhas da tua vida à maneira dos homens, à tua maneira. Davi foi tentado a isso. Foi tentado colocar aquela armadura sobre ele. Talvez as pessoas pensassem: meu Deus, como que ele não vai usar isso? É o básico para uma guerra. Mas ele não quis, porque ele sabia que a fé dele era suficiente. E era a fé dele que ia fazer ele sair vitorioso daquela batalha. Não era a armadura. Irmãos, quantas vezes a gente é tentado? Quantas vezes? O mundo oferece para nós muitas maneiras de vencer as nossas batalhas. Quer saber quais são? Quantas vezes você já ouviu assim: ah, te traiu? Trai também. Devolve, dá o troco. Devolve na mesma moeda. Não é verdade? Quantas vezes você já ouviu isso? Está com dificuldade do teu casamento? Desiste. Abandone, acha outra. Acha outro, tem tantos por aí. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém? Ou você já pensou isso? Está com dificuldade no casamento? Normal. Dificuldade financeira? Dá um jeitinho. Eu dou um jeitinho, pego um pouquinho aqui, pego um pouquinho ali. Eu minto. Porque o que tem mentir é uma mentirinha do bem só. É para fazer bem, não vai fazer mal. Jeito do mundo. Maneira do mundo de vencer suas batalhas, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Tentaram colocar isso sobre Davi, mas ele falou: não, eu sei qual é o jeito de vencer as batalhas. Eu sei que só tem um jeito. E esse jeito é com o Senhor. Esse jeito é tendo fé em Deus, sabendo que Ele sabe de todas as coisas, sabendo que Ele está à frente, sabendo que Ele é que vai me dar a vitória. Para de tentar vencer, seja qual for a batalha que você está enfrentando, da tua maneira, da maneira dos homens. Irmãos, não dá certo. Não dá certo. Talvez é isso que você tem tentado fazer. Talvez você tenha ido para a linha de frente somente com aquilo que você tem, que você acha que vai dar certo. Mas eu vou do meu jeitão mesmo. Eu falo bem, eu dou um jeito. Eu vou dar o meu jeitinho aqui. Mas você está indo para a batalha sem nada do Senhor. Isso não vai dar certo. Não se iluda.
Eu sei que parece mais fácil, parece mais seguro, mas eu quero que você lembre que todos aqueles que estavam lá naquela linha de frente, com aquela armadura que Davi não quis pegar, foram os primeiros a sair correndo quando Golias chegou. Não adianta, irmãos, é ilusão. Lutar e querer vencer a maneira do mundo, a qualquer outra maneira que não seja a maneira de Deus, é ilusão. Você não vai conseguir. Você pode estar todo equipado, você pode estar todo armado, você vai sair correndo. Deus tem a forma certa. Deus quer que você saia vitorioso dessa batalha que você está enfrentando, amém? E Ele tem a maneira certa. Ele quer que você saia vitorioso, Ele quer que você passe por isso. Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você fora dessa situação. Essa é a vontade de Deus, porque Ele veio para te dar vida abundante. Mas Ele tem a maneira dele de fazer as coisas. Você precisa entender essa maneira e você precisa agir dessa maneira. Davi, irmãos, sabia disso. Ele sabia. Não se assuste, irmão, se você estiver na linha de frente, sem armaduras que todos estão usando. A sua armadura é diferente, lembre disso. Talvez ela não seja visível, mas ela é muito eficaz e poderosa. E é com ela que você vai vencer. Amém? É com a tua fé que você vai vencer todas as batalhas da sua vida. Davi sabia que ele não precisava disso, ele tinha fé. Ele sabia que isso era o suficiente. Ele sabia que ele só ia ser vitorioso, como ele já tinha sido outras vezes, com fé no Deus dele. Irmãos, a maneira de Deus é a única maneira. É a única maneira. Aprenda a depender completamente de Deus nesses momentos. Aprenda a depender completamente. Porque é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Não é você. Não é na tua força. Não é com aquilo que o mundo diz que vai dar certo. É da maneira de Deus. É com fé nele. É permanecendo no lugar certo, permanecendo perto dele, que você vai vencer. Davi venceu com aquilo que ele tinha, a fé dele. Nos Salmos que nós lemos, 84, o salmista chama de bem-aventurado o homem que não está limitado pela sua capacidade natural, pelas suas forças físicas. Ele chama de bem-aventurado o ser humano que busca o poder de Deus. Bem-aventurado você que busca o poder de Deus. Bem-aventurado você que acha as tuas forças no Senhor e não nos homens, e não nas outras coisas, não em você mesmo. Bem-aventurado você que busca o poder no Senhor. Bem-aventurado. Talvez, irmãos, as pessoas vão olhar para você nesse momento de batalha, quando você estiver lá na frente sem aquela armadura do mundo, que o mundo tentou colocar sobre você. Talvez as pessoas vão olhar para você e dizer que você é louco, e dizer que você está indo para a batalha despreparado. Talvez vão olhar para você com desprezo, assim como o Golias fez com Davi. Vão olhar para você muitas vezes, irmãos, e muitas vezes vão saber o que está passando na tua vida. Vão olhar para você, vão saber o que você está passando, e vão olhar para você mudar. Vão olhar para você abandonando o pecado. Vão olhar para você orando, não parando de buscar a Deus. Vão olhar para você sempre vindo na igreja, participando. Vão olhar para você mudando de vida. E talvez vão te desprezar. Mas essa é a verdadeira armadura. É assim que você vai vencer. Mudando a tua vida, mudando as tuas posturas. Irmãos, essa é a verdadeira armadura. Quando o mundo tentar colocar sobre você aquela armadura que todo mundo usa, você vai olhar e vai falar: eu não quero. Eu sei de uma armadura que é poderosa para que eu vença isso. Eu sei. E é mudança de vida, irmãos. É não abandonar Deus quando as coisas começam a dar errado, nem quando dão certo. Essa é a melhor armadura. Essa é a melhor armadura. Quantas vezes as pessoas olharam para nós, muitas vezes, sabendo aquilo que a gente estava passando, e olhando para a gente, não desistindo de Deus, buscando a Deus, fazendo aquilo que Deus queria, orando, buscando, e falar: meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Olha o que ela está passando, por que ela não faz alguma coisa? Mal sabiam eles que a gente estava fazendo. Irmãos, essa é a arma mais poderosa que você pode ter.
Essa é a arma mais poderosa que você pode ter para quando você chegar naquela linha de frente da batalha, você vencer, você sair vitorioso, você não se intimidar com o inimigo, você não se intimidar com aquilo que surge, com as vozes das pessoas, com as vozes do mundo, com as vozes de Satanás. Você precisa se armar, mas da maneira certa. Você precisa vestir essa armadura, mas da maneira certa. É isso que vai trazer vitória para a tua vida. É essa armadura. Irmãos, nós não vamos ter essa escolha de passar por alguma luta ou não. A gente não vai ter essa escolha. Mas a gente pode escolher sair vitorioso ou sair derrotado. Como que você tem se posicionado diante das tuas batalhas? Qual tem sido a tua posição? Qual armadura você tem vestido diante das tuas batalhas? Irmãos, isso é muito importante. Lembre que a escolha entre a vitória e a derrota é tua. É tua. Isso está nas nossas mãos. Isso vai depender das tuas posturas, daquilo que você escolher. Davi, irmãos, ele não estava disposto a deixar aquele gigante vencer. Ele não estava disposto. Ele ia derrotar aquele gigante de qualquer maneira. E ele sabia a maneira correta. Ele sabia qual era a maneira correta. E por isso ele saiu vitorioso. E como Davi, irmãos, se você colocar a sua confiança e tua esperança no Senhor, eu creio que o Espírito Santo, ele vai dar poder para você, para que você mude e para que você derrube todos os gigantes que se levantarem contra a tua vida. Essa é a verdade. É isso que Deus quer fazer. Não desanime. Não desista. Deus quer ajudar você a passar por essa batalha, por essa fase que você esteja vivendo, por essa fase que você esteja passando, por essa situação. Ele quer ajudar você a passar e sair vitorioso. Ele quer que você vença. Lembre disso, irmãos. Deus quer que você vença. A vontade dele nunca vai ser que você saia derrotado. Nunca. A gente precisa lembrar que quando nós saímos derrotados de alguma batalha é porque nós fizemos a escolha errada. Nós escolhemos errado. Deus quer que você saia vitorioso. Ele quer te levantar desse lugar onde você está e te levar para um outro nível. Ele quer que você passe. Ele quer que você vença essa situação na tua vida da melhor maneira. E a melhor maneira é a maneira de Deus. Amém?